Esse grande homem que está aqui do meu lado direito. Aleluia, uma grande referência para muitos, para mim também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A terra canta. Faça obra meu nome. Deus é muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez aqui em tua presença. Mediante da tua palavra, Deus, como João Batista disse, que eu diminua, o Senhor cresça. Seja teu mover, seja teu espírito em nosso meio, Deus. Seja a tua presença, Deus Pai. Sua igreja está sendo constante, Deus. Venha nos dias para a sua igreja te agradecer, Deus. Independente do cansaço, Deus. Pai, eles estão aqui na tua casa, Deus, para se engrandecer. Independente das lutas pessoais, eles estão aqui na sua casa. Mediante as batalhas, eles estão aqui na sua casa. Pai, aqui nós escolhemos o melhor lugar, a sua casa. Seja feita a tua vontade em nome de Jesus. 2 Coríntios 3, 17 vai dizer assim, ó. Aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Você pode se sentar. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando eu falo do Espírito Santo, eu lembro de pessoas que têm grandes referências na minha vida. E mexe muito comigo porque são pessoas que são cheias do Espírito Santo. Eu costumo dizer que minha inspiração são as crianças e são as senhoras. Eu lembro de uma senhora que ela foi minha avó. Ela faleceu. Sempre digo isso porque me comove muito. A atitude que ela tomava diante das dificuldades, diante dos problemas. E quando estava doente. Toda vez que alguém estava doente, irmãos, nós costumamos procurar remédio. Eu procurava logo você, que é doce e gostoso. E a gente procura, me dá o dipirona, me dá tal remédio, mas minha avó tinha um esquema dela pessoal que era íntimo com Deus. Até a irmã falou sobre intimidade. Ela procurava o óleo ungido, irmãos. Para começar a orar onde estava ferida. Ela não procurava um remédio, mas procurava o óleo. Para poder ungir. E toda vez que eu estava mal com problemas pessoais, eu não precisava dizer nada para ela. Eu apenas chegava e abraçava. E começava a chorar e ela começava a orar. De 10 palavras que ela dizia, 11 ela falava sobre Deus. E era o que eu mais precisava. E quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, ela tem Deus o tempo todo. E tinha um irmão lá no Anselmo, né, pai? Ele tinha o costume de, quando louvava o Senhor, ele não virava para a igreja para louvar, ele virava para o altar assim, irmãos. Esquecia da igreja como sinal de referência. E tinha uma irmã, irmãos, pastor Roberto, eu preciso explicar, mas a presença vinha na hora do meu coração. Irmão, sabe uma irmã que colocava o CD da Cassiane, irmão? Cantando o CD da Cassiane, mas ela cantava fora. Sabe, a Cassiane já estava lá embaixo, mas ela estava bem longe. Mas sabe que ela louvava de coração e sentia a presença do Senhor? Sabe que a presença do Senhor impactava de tal forma, meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente? Ela não tem uma linda voz, mas tem uma presença em teu coração. Sabe uma igreja lotada, culto de libertação, irmão? Ali eu aprendi, irmãos. Culto de libertação, chegou um irmão que não era da igreja. Lá do lado de fora. O irmão vai ficar aqui fora, de boa. Irmão, o irmão acabou de chegar atrasado. Sabe o que ele fez aquele homem? Lá fora, a igreja lotada, o pessoal conversando na cantina. Eu estava conversando na cantina, irmão. Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó.
se ajoelhou, começou a orar, irmãos. Sabe o que ele estava dizendo? Ó? Eu não olho para a minha direita, eu não olho para a minha esquerda. Eu tenho um alvo. Sabe, eu tenho visto. Eu preciso de quê? Eu preciso ter vergonha do meu irmão quando eu glorifico, quando eu louvo desafinado, quando eu erro alguma coisa. Não. Deus sabe quando é de coração. Deus sabe quanto isso aqui, ó. Maravilha, papai! Não adianta eu tocar um belo instrumento ou ter uma linda voz, mas não ter a presença do Senhor. Não adianta eu pregar uma linda palavra, mas não ter a presença do Senhor. Fernandinho conta uma história muito interessante. Tinha 2 homens na faculdade. Ele diz assim, ó. Um homem que entendia muito teologia. Ele pegou a mão, ele abriu no Salmo 23. Irmão, ele foi tão profundo na faculdade. Pregou ali no Salmo 23, daqui e ali, o povo ficou injuriado. Meu Deus, ele pega demais. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, ele é incrível. Meu Deus do céu. Ele estava de terno, todo arrumado. Aí veio o segundo pastor. Simples. Aí veio que ele abriu, irmão. Salmo 23. O mesmo que o pastor anterior, da teologia, abriu. E quando ele começou a ler, irmãos, aquele povo, aquele pessoal da faculdade, irmãos, começou a se derramar em lágrimas, se ajoelhando, chorando, chorando, chorando. Aí no final fizeram uma caixa, perguntando do primeiro pregador e do segundo. Aí falou assim, ó, a maioria dizendo em mensagem: o primeiro pregador pregou muito, meu Deus, ele entendia demais, foi impactante, ele se empolgou. Mas o segundo pregador parecia que ele tomava café com Jesus na manhã. Pregou tão simples, mas ele tomava café com Jesus no almoço, na janta, no café da tarde. Ele conversava com Jesus, parecia que ele andava com Jesus, parecia que ele andava na rua e conversava com Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Você disse aqui, ó, é intimidade. Mas a pessoa com intimidade, ela tem Espírito Santo. Quando ela tem Espírito Santo, ela tem um avivamento. Irmãos, quando a gente fala de avivamento, fogo arderá sobre o altar. Sabe, quando a gente fala de avivamento, eu lembro daquele vale de ossos secos. Ezequiel, será que poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Profetiza sobre esse vale, que esse vale virá vivo. Ouça! O Senhor te diz que aqueles corpos começaram a se juntar. E aquele povo que estava morto se torna vida. O Espírito Santo do Senhor habitou naquele lugar. Irmão, aquilo que me disse aqui, ó. Lázaro morto há 4 dias. Marta desesperada. Maria mais tranquila, mais chorando, sofrendo. Peça chamar Jesus. O irmão estava falando que eu escrevi a mensagem. Palavra vai dizer, quando falei em conta de Jesus, Jesus ficou mais 4 dias, dizendo, não, ele apenas dorme. Como estava morto, irmão. Olha o avivamento. E ele diz assim, Jesus diz bem claro: essa enfermidade não é para a morte, mas para que meu nome seja glorificado por elas. Elas queriam mais. E quando Jesus volta, depois de 4 dias, Marta desesperada: meu irmão está morto, Jesus, porque você não voltou antes, Maria? Jesus, Lázaro já era. Mas quando Jesus chega naquele sepulcro e ora ao Senhor, ele diz: Lázaro, venha para fora. Olha o avivamento se tornando vida. Lázaro sai e a promessa se cumpre. Elas começam a orar: Senhor, tu és verdadeiramente filho de Deus. A palavra se cumpriu. Sabe o que é avivamento? É lembrar de Paulo. Ele assistindo um grande homem sendo apedrejado. Eu recordo Estevão olhando para os céus, apedrejando, sorrindo, olhando, dizendo: eita! Eu vejo a minha destra, Jesus! Eu vejo a minha destra, Jesus! Ele sendo apedrejado, sendo morto, mas ele estava vendo Jesus, esse avivamento é vida! Sabe o que é avivamento, irmãos? É entender que precisamos de Ti, precisamos de Deus, apenas mais de nada, além dos instrumentistas. Aleluia. Sabe o que é avivamento, irmãos?
realidade é algo muito interessante. Paulo, um grande homem de Deus, viu Estevão, está andando sobre o barco. Ele para numa ilha. Naquela ilha, irmãos, aquele grande homem de Deus andava com diversos homens. O mais interessante é que naquele momento ele prepara os galhos para preparar uma comida nos homens. De repente, quando ele está com os graveiros mexendo, é fortíssimo. E uma serpente morde suas mãos. Quem está do lado fala: se a água não matou Paulo, se Paulo não morreu de outro jeito, agora ele vai morrer. Mas sabe o que acontece, pastor Alberto? Os dias vão se passando. Os dias vão se passando. Eles começam a observar Paulo com a mão inchada, a mão inchando. Ele vai morrer. Paulo já era, Paulo vai morrer. Os dias vão se passando e Paulo não está morrendo. Opa, Paulo não está morrendo, o que está acontecendo? Eles começaram a olhar para Paulo e começaram a dizer: esse homem é um homem de Deus. Nem a mordida de uma serpente mata esse homem. Sabe, então eu creio que a morte está na vida, irmãos. Que a Bíblia vai dizer que naquele momento, Paulo com a mão inchada, aqueles homens começaram a olhar para Paulo e começaram a dizer: traga os enfermos. Traga os enfermos para Paulo. Opa! Paulo com a mão inchada, que era a morte, agora está na vida. Paulo pega aquela mão inchada. Começa a curar o enfermo. Começa a curar. Aquilo que era a morte se torna vida. Era para Paulo estar morto. Era para Paulo soltado estar morto. Aquela pessoa que tem um avivamento de Deus sabe discernir o que é um elogio. Aquela mulher que estava endemoniada, ela falava: ó, eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão pregando a palavra de Deus. Ele poderia dizer: ó, ela está nos honrando, está dizendo que a gente está pregando, a gente está pregando. Mas eles entenderam que nela havia um espírito ruim. Então eles expulsam o espírito ruim que está naquela mulher. Quem tem avivamento do Senhor discerne o que é verdadeiramente um elogio. Quem tem ensinamento do Senhor, consegue entender o que é avivamento. E o que é avivamento? Não é apenas o fogo. Avivamento vem da presença do Pai. Avivamento vem do entendimento do Senhor. O que é entender o Senhor? É viver com Ele no café da manhã. O que é entender o Senhor? É viver com Ele no almoço. Irmão, teve um dia na minha vida que foi incrível, irmão. Eu fui surpreendente. Eu criava a peça teatral na igreja. Irmão, eu tinha um medo de passar uma mensagem errada. Eu tinha muito medo, muito medo. Então eu estudava muito. Imagine, porque tem um amigo meu, pastor, que ele viu um filme. Conto pra vocês, ele viu um filme. A primeira milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho, amém? E no filme que ele viu, Jesus passa por um passarinho antes de fazer milagre do vinho. Então ele virava para mim e disse: ó, Jesus curou um passarinho antes. Ou seja, porque o filho mostrou aquilo. Aí eu fiquei preocupado, eu não posso passar uma peça de teatro errada. Então, irmão, eu andava na rua falando sozinho. Sabe quando você conversa com Deus sozinho? Você estava orando a Deus para a pessoa do filho, da casa. Era eu que estava na rua. Aí teve um dia com uma menina lá do outro lado. A senhora está joias, assim, ó. Ela assim, ó. Eu falei: só o pastor está falando com Deus. Olhei para ela assim, ó. Desculpa. Sabe? Chega a presença aqui, ó. Desculpa. Estava a presença de Deus. Estava um dia, irmãos. Nome da peça: Batalha Espiritual. Peça mais difícil que eu fiz na minha vida, que a gente criou. A peça envolvia anjos e demônios. Perdi muitos jovens, sofri muito. Porque eu falava assim para os jovens: vocês estão jejuando? Vocês estão orando? Eles estão jejuando, estão orando. Peça entre anjos e demônios, uma pessoa que era um homem que estava viciado, que a vida seria transformada. E teve um momento que eu falei: Deus, eu preciso de um louvor que fala sobre oração. Porque eu não sei qual louvor que fala sobre oração.
Irmão, te juro, eu estava trabalhando e chegou um irmão que estava em outra casa. Ele começou a louvar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Deus, Ele de uma maneira, Ele conversa com você. Não sei você, mas Deus tem uma forma de conversar contigo. Mas para você ter essa forma de conversar com Deus, você precisa ter, intimidade com Deus. Sabe o que é avivamento? É mudança de vida. Avivamento é mudança de comportamento. Não está pela igreja louvando ou cantando, mas é ter sede de Deus todos os dias. É ter fome de Deus todos os dias. É sair desse lugar e falar: meu Deus do céu, tem pessoas da minha família que precisam de Deus. Meu Deus do céu, tem amigos meus que precisam de Deus. Meu Deus do céu, pessoas no trabalho precisam de Deus. Minha família precisa ser liberta. Minha casa precisa ser liberta. Eu estou satisfeito porque eu estou cheio de Deus. Sabe, quem está cheio de Deus, ela sente fome. Quem está cheio de Deus, ela sente sede. É querer beber nas águas de Deus. É querer comer de Deus. Aleluia. Agora vai dizer em João 6 que o grande discípulo, que era grande discípulo, os grandes homens, mais de 200 pessoas seguiam Jesus. Jesus fazia uma explicação dos peixes e do pão. Todos maravilhados, porque comiam, não precisavam trabalhar e seguiam Jesus. Então Jesus vai em direção da forma quando ele vai, o povo segue. Mas Jesus resolveu falar a verdade para aquele povo. Vocês me seguem porque eu tenho um pão para dar para vocês. Vocês me seguem porque eu tenho a água para dar para vocês. Mas você sabe, eu sou o maná que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. O pão que Jesus, que Deus deu para você, não foi Moisés, não, foi Deus. E eu sou esse pão. Aquele pão começa a se assustar. Ele diz bem claro: vocês comerão o meu corpo, não aconteceu ainda. Vocês beberão o meu sangue. Eu irei e voltarei. Já estava dizendo sobre a sua morte. Ele ainda fala de Judas, que irá trair ele. E aquele povo conformado com as palavras de Jesus. Que palavras Judas o Senhor fala? Em geral, começa a abandonar Jesus. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: ué, vocês não vão me deixar, não? E a palavra ali, Pedro está um pouquinho de aflição, ele gritava, porque ele fala assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem que ele está dizendo assim: não há outro igual a ti, não há ninguém incomparado igual a ti. Tu és a minha vida, tu és tudo que precisamos. Nada mais que satisfaz, sem ser a ti, Jesus. Nós queremos a ti. Aí eu acho linda a história de Pedro, que me coloca demais, porque ele vai sendo pescador de peixe. Jesus fala: você não vai ser mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. E chega um momento tão eletrizante, que é magnífico, que é incrível, especial, que é o lado dos dois. O irmão falou aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o vento impetuoso tomou a casa, e todos foram cheios da presença de Deus. Naquele momento, ninguém entendeu que ele estava lá fora. Eles estão embriagados, eles estão falando coisas estranhas, porque eles não ficaram, mas eles saíram de lá, cheio da presença do Senhor. E quando a gente está cheio da presença, irmão, solta a gente, segura a gente não, irmão, e já é. Irmãos, quando a gente está cheio da presença, irmão, o problema pode vir e a gente fala assim: deixa com Deus que Ele vai resolver. Tá difícil? Só vou entregar na mão de Deus. A gente não discute, a gente não briga, a gente acredita e tem fé. O fim do fundamento das coisas a gente não vê, mas a gente crê. A gente não precisa enxergar o milagre, porque o milagre vai nos alcançar. Para que você precisa ficar reclamando? Para que você precisa ficar lutando? Para que você perde seu tempo com isso se você tem um Deus do milagre, gente? Aqui, instalou o milagre, aconteceu. Nós estamos falando de Deus da vida, o Deus de todas as coisas, o Deus de todos os problemas, o Deus de toda angústia, o Deus de
nada. Por quê? Você tem Espírito Santo de Deus. E quando você tem Espírito Santo, irmão, não dá. Não dá. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer o milagre. Vai acontecer a cura. Vai acontecer a transformação. Vai acontecer a renovação. Por quê? Deus, Ele está contigo. O que eu preciso fazer, filho? Ter fé. Acreditar. Sabe por quê, irmão? As coisas não vão acontecer no seu tempo, não. Até porque a gente não sabe nem orar. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito melhor que o nosso. Ele vem se defender, estranho a mim. Responde-te, anunciarei coisas grandes e firmes que você nem imagina. Irmãos, você pensa tão pequeno no teu milagre tão grande. Para de frustrar seus sonhos com coisas comuns. Deus tem o melhor para você. Você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa sorrir. Tantas vezes a gente chora. Claro que você vai chorar, vai ter um momento de dor. Mas você tem um Deus de milagre. Você tem um Deus de avivamento. Olha o Deus de avivamento, ó. Olha o Deus de avivamento. Meu pai daqui era para estar morto. Infartou há 5 dias. O médico disse que era para estar morto aqui, ó. Tá aqui, ó. Faz o solo aí, pai. Faz o solo, por favor. Isso. Deixa o pai aí. Vamos chorar aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá aqui. Vamos lá aqui. Esse é um Deus de milagre. Esse é um Deus de vida. Aleluia. Avivamento é uma vida nova. Uma vida diferente. Que é uma vida diferente, ó. Aquele velho homem que fazia as coisas erradas modificadas, foi transformado. Aquele que usava droga, aquele que era viciado, ó, vai embora. Aquele que seguia por rumos, ó, agora tem um alvo. Até a volta de Cristo tem um caminho. O que é o caminho? Ó? O caminho que Jesus ensinou, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Pode errar. Olhar como Pedro, afundar nas águas, mas a mão de Deus vai se estender aqui, ó. Vai te levar. Glória a Deus! Nas mãos do Senhor você está seguro. Nas mãos do Senhor você é mais vencedor. E se você cair, irmão, vai, conversa, vai, errei, vacilei, eu preciso de ti, vai, me mostra o meu caminho, pai. Eu sou teu filho, não desiste de mim, chora na cama. Faz como você faz, meu Deus, Espírito de mim, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim, eu preciso de ti, clama, chora nele, fala, pai, não me abandona, eu sou teu filho, eu erro, eu nascido, eu sou um menino, pai, eu sou uma criança, Senhor. Mas por favor, não me abandone. Eu preciso de ti todos os dias. Avivamento, quando as pessoas não acreditam mais em você, como aquela mulher do fluxo de sangue. A ciência dizia que ela morreria por causa do líquido de sangue. Ela estava à beira da morte, mas quando ela ouve falar sobre Jesus, ela tenta sua última chance. Aquela mulher tinha dinheiro, mas nada resolveu. Mas quando ela tocou as vestes de Jesus, milagre. Olha! O que você precisa? O que você precisa? Não precisamos mais de nada. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós temos tudo. Nós temos tudo. É Ele. Para Ele são todas as coisas. O que eu devo fazer? Apenas adorar. O que Ele disse para aquela mulher? Aquela mulher, Samaria. Vai como ele vai adorar o Senhor. Enquanto os expulsados de Samaria, os judeus estavam se preocupando em adorar no templo e outros adorar no monte. Jesus disse bem claro: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e verdade. Nesse lugar, quem é verdadeiro adorador aqui? Quem é verdadeiro adorador? Que adora o Pai em espírito
As senhoras, em nome de Jesus, venham aqui, venham aqui. Venham ligadas no Senhor, quer ligada na terra, ligada no céu.